Entendeu porque às vezes o culto não vai? Entendeu porque às vezes você não sente nada? Porque o crente, quando fica cheio do Espírito Santo, é porque o Espírito Santo desce sobre ele. É a pombinha pousando. Porque tem dia que ela não pousa. Estamos vivendo uma época ruim demais. Pastores não podem mais pregar contra o pecado. Se uma pessoa for excluída hoje da igreja por causa do pecado e ela acionar a igreja na justiça, por exposição pública, por humilhação, se um crente for excluído por adultério e não tiver provas, esse crente pode processar a igreja e o pastor por calúnia e difamação. Foram criadas leis para barrar a língua dos pastores, dos clérigos, padres, do cristianismo. Como nós não podemos mais falar sobre isso, porque se falar custa caro, achamos melhor ficar numa zona de conforto. E qual é a zona de conforto? Vamos falar para o crente que não importa o que ele fez no verão passado, não importa como você veio, Jesus te ama. E passamos um ferro em cima da roupa amarrotada, até tiramos a rotura, mas não tiramos a mancha, não tiramos o mau cheiro. Só Deus sabe quem está do seu lado e o que essa pessoa vem praticando. Só Deus sabe como um adultério, como a fornicação, como as drogas, como a bebida alcoólica entrou no nosso meio desenfreadamente. Toda semana tem um escândalo com alguém famoso. Essa semana eu estava vendo, saiu na revista Veja, um menino conhecido do Rio de Janeiro. Na revista Veja, Júnior. Saiu ele pedindo perdão porque filmaram ele dentro do carro, brincando com línguas estranhas e tomando cachaça. Não há mais controle. Como não há mais controle? Os crentes levam a vida, lá vão ter. E por viverem uma vida, lá vão ter, o Espírito Santo não desce mais. E aí somos obrigados a colocar música barulhenta para ver se o nosso corpo reage. Aí somos obrigados a começar a bater palma e assoviar, porque a gente não consegue mais dar glória a Deus e aleluia. É só por isso. Posso apertar mais? Dá uma olhadinha na irmã do seu lado e ver a roupa que ela está usando. Somos obrigados até a diminuir a luz da igreja, porque senão o pastor ou quem está no púlpito não consegue olhar para frente. É uma luta. Ah, pastor, o senhor veio aqui falar de doutrina, pastor? Aqui não precisa de doutrina. Não, querido, não vim falar de doutrina, não. Eu vim falar de uma coisa mais séria que doutrina. Vim falar de vergonha na cara. Vergonha na cara. Porque o Espírito Santo não quer olhar para você, senhorita, para que o seu corpo seja uma bola de basquete que passa de mão em mão, de moços da igreja, de meninos da universidade, ou que seja na rua. Se nós queremos o poder de Deus, se nós queremos o fogo, a glória, a unção, nós temos que tirar aquilo que não presta do nosso meio. Deus, acenda uma chama no nosso meio nesta noite. Poxa, Feliciano, não entendi. De vez em quando dá um lapso, né, de bom senso no Marco Feliciano. De vez em quando baixa algum espírito nele, eu espero que seja um espírito bom, que baixa nele, que dá esse lapso nele, que faz ele voltar ao passado. Mas veja bem, assiste esse vídeo. Vocês não acham que ele está sendo contraditório? Ele está falando, ele está querendo de volta algo que ele não ama mais, que ele abandonou. Observe aí que ele fala que as igrejas não podem pregar mais sobre santidade, porque senão o Estado entra no meio e dá problema. Que eu saiba, aqui no Brasil, o Estado é separado da igreja. A igreja tem a sua autonomia, a igreja tem as suas regras e as pessoas devem respeitar as regras da igreja. O Estado não manda no regimento interno das igrejas. Ele fala aí que não pode excluir uma pessoa de um cargo. Mas, ora, se o pastor ele exclui uma pessoa,
ele não exclui por bobeira. Não, antes de excluir uma pessoa, o pastor investigou o caso dessa pessoa. Não tem essa de, excluiu sem provas. Não, nenhum pastor exclui ninguém sem provas. Então, isso que ele está falando não tem lógica, não tem cabimento. Nenhum pastor exclui e tira uma pessoa de um cargo sem provas. Um exemplo, se a pessoa adulterou e o regimento interno da igreja proibir aquilo, o pastor, ele pode se excluir essa pessoa de um cargo, porque a pessoa desobedeceu o cargo da igreja. Eu não entendi isso que ele falou, que os pastores não podem mais pregar a verdade. Não entendi. Realmente isso é mentira. Os pastores deixaram de falar a verdade por um simples, digamos que, comodismo, né? As pessoas se adaptaram os novos costumes da nova era, né? De um novo mundo. E os pastores automaticamente deixou aquela rigidez do passado, mas eles deixaram isso porque quis. Não foi obra do Estado, não foi o Estado que interferiu nas igrejas. Não, não, que eu saiba, não existe nenhuma lei lá no Congresso que proíba a igreja de ter autonomia lá no seu estabelecimento. Então, isso que ele fala não cabe, não é verdadeiro, não é verdade. Ele deixou a doutrina porque ele quis. Ele abandonou os costumes antigos porque ele quis e ele está querendo de volta algo que ele abandonou. Vocês acham que isso é estranho? É estranho, né? Como assim uma pessoa pode falar de algo, ela fala de algo em cima de um púlpito na igreja, ela chama de volta aquilo, ela está falando do passado, aquilo que ele viveu, mas abandonou porque ele quis. Agora ele está arrependido, né? Isso é o lapso aí de memória que acontece nesses pastores, né? No Marco Feliciano, ele de vez em quando dá um, bate um arrependimento, né, nesses pastores, e ele sente saudade do passado, que eles eram diferentes, mas eles eram diferentes, né, a respeito da doutrina, eles respeitavam a Bíblia realmente. E hoje o que acontece? Eles não respeitam mais a Bíblia, né? E o que acontece hoje em dia? Acontece que os pastores fazem tudo que as pessoas querem, né? Eles, os pastores, né? Eles se adequaram ao mundo novo. Então, vamos dizer que eles não influenciaram as pessoas que influenciou, né? Esses pastores, porque ele está no novo mundo porque eles querem. Não existe isso que ele falou aí, pessoal, de que eles têm que os pastores, né, têm que adaptar aos novos costumes. Não, não existe só se ele quiser, se ele não quiser, ele não é obrigado. Então, isso que ele falou aí não cabe, não tem cabimento nenhum. Ele deixou essa doutrina há muito tempo atrás. Ele realmente falava a verdade, sim, o Marco Feliciano, mas ele deixou a verdade há muito tempo atrás, desde 2006, 2007, ele abandonou o que ele pregava antigamente, na década, né, de 90, aquilo que ele falava, ele não fala mais, ele deixou, abandonou porque ele quis, porque ele deixou o mundanismo entrar na sua vida e principalmente ele deixou o dinheiro, né? O dinheiro entrar, porque aquela igreja que segue a doutrina realmente não entra dinheiro. E o que ele fez para arrecadar mais dinheiro? Abriu as portas para o mundão aí entrar por causa do dinheiro, né? Dinheiro é tudo na vida desses pastores. Sem dinheiro, eles não fazem nada, eles não vivem. Então, isso que ele falou aí
está fora, muito fora da realidade do nosso pensar aqui.